sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Diálogos que Desafiam. Eu sou Carol Viegas, parte do time de marketing da Top 2 e serei a condutora das conversas que aconteceram por aqui. De acordo com uma reportagem publicada no portal Meio Mensagem sobre transição de carreira, uma pesquisa realizada pela Mature e Nós Inteligência mostram que 52% dos brasileiros já trocaram de carreira ao menos uma vez. Porcentagem que aumenta entre as pessoas com mais de 55 anos, chegando a 67%. E no recorte de mulheres maduras, 7 a cada 10 profissionais entre 42 e 83 anos estão em transição de carreira neste momento. Você sabia disso? Outro dado veiculado agora numa publicação da Forbes é que o Brasil tem 8,4 milhões de empresas lideradas por mulheres, segundo a Serasa Experience. E se não fossem as barreiras estruturais e culturais, esse avanço seria bem mais expressivo. Acredito que esse segundo dado esteja mais familiarizado à sua realidade. Parece que não, mas esses dois tópicos são intimamente ligados. Porque a busca por uma jornada mais próxima do equilíbrio, ela acaba sendo mais do lado feminino, que ofereça mais tempo de qualidade e reconhecimento devido às suas competências, que estão cada vez mais latentes em todos. Para trazermos insumos que possam, de fato, transformar a realidade e até construir respostas que não estão prontas e não existe uma receita de como fazer a melhor forma, nós queremos provocar reflexões e insights. E, para isso, nós convidamos mulheres que fizeram transição de carreira, que estão em posição de liderança e têm lugar de fala. Seja muito bem-vinda. Silvana Machado é referência em liderança com propósito, cultura organizacional e transformação sustentável. Possui mais de 30 anos de experiência e com atuação em instituições como Santander, ABN Real e Advent. Atualmente diretora executiva de RH e sustentabilidade no Bradesco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E para somar conosco nessa conversa, nós trouxemos Bia Nóbrega. Ela que tem um propósito claro de acolher, inspirar, conectar e libertar pessoas e organizações para que alcancem seu pleno potencial e deixem um legado único. A executiva possui mais de 25 anos de experiências em liderar equipes e transformar culturas organizacionais em empresas de diversos segmentos e países. Com passagens por empresas como Itaú, Itaú BBA, Pernambucanas, Banco Digio, entre outras. Atualmente, ela é conselheira consultiva e mentora na Top 2. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar sempre com vocês. Que delícia! E para nós começarmos aqui nosso bate-papo, eu vou convidá-las para se apresentarem nas palavras de vocês. E para a gente seguir aqui uma ordem alfabética, eu vou começar com a Bia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem, depois de uma carreira executiva tradicional, a minha transição foi para meu próprio negócio. E eu sou meu próprio negócio. O que isso significa? Que hoje eu estou como CHRO as a Service em 3 empresas, segmento financeiro, uma indústria de segurança e agora uma de energia renovável, conselheira na APSA, que é a associação mais antiga de recursos humanos que a gente está transformando num novo momento, uma nova proposta, numa empresa HR Tech, mentora da Top 2, palestrante e também influenciadora de soluções inovadoras de RH, como a Top 2, que eu desde 2019 conheço e a amo, fui mentorada e depois agora mentora. Que delícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bia. Silvana. Legal, muito bom. Eu tenho uma carreira, aliás, fiz algumas transições, por isso que a minha carreira é dividida em três partes, né? Eu até sou engenheira de formação, então eu comecei a minha carreira em consultoria. Tive aí 17 anos, né, em 2 passagens de consultoria estratégica de negócios. Eu tenho um outro bloco aí da minha carreira que é em bancos, né? Então eu fui de bancos lá atrás, executiva de bancos, hoje estou executiva de bancos, mas eu fui de negócios e hoje em RH. E é esse meu terceiro bloco aqui em RH, onde eu comecei em consultoria de RH e como executiva de RH. Então vocês imaginam que para fazer isso eu tive várias transições aí. Fato. E a gente pode falar disso um pouquinho mais depois, tá? Que delícia, vai ser super legal. Primeiramente porque conseguir essas agendas foi um movimento super de xadrez, bem estratégico, então conseguir reunir vocês duas já foi super bacana.
pela trajetória de vocês, pela conexão que vocês têm também. Então, eu acredito que nós vamos conseguir trazer muitos insumos. Nas conversas individuais, eu fiquei super encantada e construir esse roteiro foi uma delícia. Então, eu já abri a conversa trazendo alguns dados que mostram que as transições acabam sendo feitas muito por mulheres, né? E vocês são exemplo disso. Vendo esse tipo de movimento, o que vocês acreditam que é um motivador para as mulheres fazerem transições de carreira? E quando a gente pensa nisso, né, como os homens podem apoiar as mulheres nesse tipo de movimento, para que ele aconteça de forma até mais orgânica e sustentável para as organizações e nós termos aí ambientes que sejam, de fato, equitativos, quebrando o status quo e as barreiras estruturais. Bom, acho que vou começar aqui. Claro, por favor, você tem mais experiência nas transições. Ambas temos, mas vou começar e daí você complementa, claro, né? Claro. Acho que falando primeiro das transições, né, de carreira e por que as mulheres fazem isso, né? Vou dar aqui a minha visão. Eu acho que ambos, homens e mulheres, fazem, mas acho que as mulheres têm muitas motivações para fazer e acho que as mulheres têm feito mais, que acho que é um pouco que a pesquisa aqui aponta, né? Eu acho que uma primeira motivação, né? Eu acho que é o próprio fato de que as mulheres têm cada vez mais sido mais ousadas, né? Na busca pelo seu espaço, né? Nas carreiras, no crescimento de carreira. Eu acho que a própria maternidade, né? Traz um momento em que as mulheres querem buscar um equilíbrio maior vida-trabalho. E isso talvez motive as mulheres a buscarem algo que proporcione isso. Né? Mas como eu falei, eu acho que isso não é só para as mulheres, mas para os homens também, tá? Eu sempre, mesmo quando eu não era de consultoria de RH, mesmo quando eu estava nas áreas de negócio, eu sempre mentorei muitas pessoas, né, formalmente ou informalmente, e as pessoas sempre me perguntavam muito, puxa, o que eu devo fazer quando aparece uma oportunidade para eu fazer uma transição? Eu acho que as mulheres, né, ou homens, mas as mulheres você sempre deve ouvir uma oportunidade que aparece para você. Eu acho que as mulheres têm feito mais isso, né? Se fala muito de que a mulher não busca, não procura. Isso não deve ser verdade, né? Você tem que ir, você tem que usar o seu network, você tem que ouvir uma oportunidade. Isso sempre aconteceu comigo, né? Quando eu comecei minha carreira, entrei em consultoria, eu achava que eu ia fazer carreira de consultoria até eu me aposentar. Eu queria virar sócia em consultoria, eu virei e tudo, né? Mas para mim era essa carreira. Só que ao longo da minha carreira, as oportunidades apareceram. Em certo momento, um cliente meu me convidou, que era o ABN Real, me convidou para ir para lá. E eles me convidaram algumas vezes e eu não queria, mas um dia eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que experimentar o outro lado. E para mim foi muito bom, né? Isso foi... E eu lembro que as pessoas falavam, não vá, não faça isso, você pode ficar aqui, tá tudo garantido aqui para você, né? Nessa época eu tinha 31 anos, né? E eu lembro que muita gente falava, não, fica aqui, para que você vai? Para que você vai se arriscar? E a questão é sempre isso, né? Para que você vai se arriscar? Quando as pessoas falam para você não mudar, é isso, né? E claro que a vida é cheia de riscos, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Quando você pensa numa transição. E eu me arrisquei, mas para mim foi muito bom. Eu aprendi muito, né? E depois isso me levou a outras coisas. Depois eu voltei para consultoria. A mesma coisa quando eu fui para RH. Mas para que você vai se arriscar? Você tá aqui tão bem, né? E também foi bom, eu aprendi muito. Eu dei muita cabeçada, mas eu aprendi muito. Então, acho que quando a gente pensa nisso, né, nessa busca, né, por mudar de carreira, por fazer uma transição, você aprende muito, você erra, mas você aprende. O errar e aprender, né, te traz muita recompensa também. Né? E eu acho que as mulheres, elas têm ficado mais corajosas, mais ousadas, mais abertas. A vida é fácil? Não, não é fácil. Mudar nunca é fácil, né? Nem na nossa vida pessoal. E acho que esse é o caminho, né? Traz muito crescimento também. Pessoal e profissional, a gente não separa, mas o pessoal profissional, como se falava ainda bem, né? Então, eu acho que esse é o caminho e por isso a gente tem visto mais esses movimentos que a Carol está descrevendo aqui. Né? E acho que essa pesquisa me chama a atenção, que ela começa aos 42. Que do ponto de vista da antroposofia, é a crise da autenticidade. Né? Então, afinal, quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo e o que eu quero? E nesse momento, né, no meu caso, de fato, a transição a transição se deu recentemente, inclusive, já estou chegando nos 50, nos próximos dias, e se deu bem depois dos 42, mas ela já vinha
sendo construída dentro de mim, né? O desejo, a busca por algo diferente. No meu caso, que equilibrasse melhor outros interesses, né? E aí você também perguntou um pouco da questão do homem, né? Como é que o homem pode contribuir? Eu fiz questão de trazer esse livro que ele chegou nas minhas mãos, é o Vamos Voar Juntas, da Vera Regina Menhardi. Ele chegou na minha mão de um presente, né, no mês do dia do profissional de RH, de uma consultoria de recrutamento e seleção. E olha isso, é o livro que eu mais tenho orelhinha, tá tudo mais tenho aqui post-it, por quê? Porque realmente, eu imagino, né, 25 anos de experiência RH, eu não imaginava que ainda eu desconhecia alguns desafios sistêmicos das mulheres. Porque é isso, os desafios eles vão se correlacionando. Né? As mulheres ainda têm muito papel de cuidado, que a gente estava falando aqui nos bastidores. O papel de cuidado ainda, especialmente no Brasil, recai muito sobre a mulher e o quanto a gente precisa equilibrar, porque é o cuidado dos filhos, é o cuidado dos pais, dos sogros, né? É o cuidado doméstico, então acaba recaindo mais sobre a mulher e a gente precisa equilibrar isso, como outros países mais desenvolvidos já fizeram isso. Né? A gente precisa. Então, mas não é só isso, são vários desafios que se correlacionam. Então, acho que o principal é apoiar, né? Apoiar as mulheres ao seu redor a terem essa ousadia e essa coragem de ir buscar o que, de fato, vai preencher melhor o seu desejo, o seu interesse, equilibrar melhor aquilo que faz sentido para você. Né? No meu caso, foi uma busca de poder realizar outras coisas, poder contribuir com o mundo de uma forma mais ampla. Claro que ela, né, são milhares, mais de 80 mil colaboradores. 83 mil. 83 mil, então é óbvio que ela impacta 83 mil famílias, no mínimo, né? Diretamente com sustentabilidade, nossa, o que o Bradesco faz do ponto de vista da sustentabilidade nem se fala, né? Então, agora no meu caso, que estava em empresas menores, sem dúvida, o movimento que eu fiz me permite impactar muito mais vidas, muito mais segmentos, negócios e tudo mais. Então, foi um movimento em busca disso, da mesma forma que também, no meu caso, eu não queria mais tantas horas de trabalho, né? Eu queria um pouco mais de liberdade de tempo e etc. Então, foi isso que eu fui buscar. E acho que cada um tem que buscar aquilo que faz sentido para aquele momento. Na sua fase da sua vida. É isso, né? a fase da sua vida e não existe uma fórmula externa, é uma fórmula interna, né? Exatamente. Começa sempre com a gente. Acho que a Silvana trouxe um ponto muito legal sobre a questão do erro e do acerto, que nós mulheres, a gente tem uma cobrança dobrada, né? A cobrança por fazer tudo 100%. E existem dados que comprovam que uma mulher, para mandar um currículo, ela quer preencher 100% as competências. Enquanto um homem, se ele preencher 70%, ele manda. Né? E até menos, às vezes, os dados do LinkedIn. Às vezes até menos. Então, acho que é isso. As mulheres estão mais ousadas nesse sentido. De olhar para as competências e falar, pô, não tenho 100%, mas eu tenho 70%. Então, será que não vale a pena eu arriscar? E a gente nunca está pronto, né? Exatamente. A gente sempre vai ficar pronto depois que chega na cadeira. Exato. Nunca ninguém está 100%. Ninguém. Né? A gente é sempre um projeto em construção. É isso aí. Isso acho que a gente tem que ter em mente, né? Porque todo mundo tem um potencial ali, né? E hoje em dia, inclusive, né? Quer dizer, o mundo, a gente fala, o mundo hoje está mudando. O mundo sempre mudou, né? É que hoje existe uma rapidez, né? Um tanto de informações que chega pra gente. Então, uma coisa que a gente tem que buscar, eu acho, é estar sempre antenado, aprendendo com o que você recebe de informações, com cursos rápidos, com outras pessoas, aprender com os outros, né? Mas eu acho que uma coisa, talvez, que os homens têm, eu acho que hoje as mulheres têm mais, mas assim, você tem que ter autoconfiança, autoestima, ir lá e falar, eu vou conseguir, eu posso, eu sou ali, né, eu sou boa, né, eu consigo. E vai, né, vai pras cabeças, que né, a gente fala, eu falo, assim. E é isso. Eu não sei tudo, mas eu vou aprender. E eu vou contar com um time também. Ninguém faz nada sozinho, né? Vocês falaram aqui de mentoria. Gente, eu falo que quem tem mentor tem tudo. Tem tudo. Mentor, mentora, né? Conta com as outras pessoas que vão te ajudar. Você falou, você ganhou esse livro, né? De uma pessoa que te deu e que te ajudou. Muito. Então, a gente tem que contar com a nossa rede, né? Com pessoas que te ajudam. Que eu também tive mentores. E eu tive mais mentores do que mentoras, porque eu também sempre trabalhei, né, na época, né, eu trabalho há mais de 30 anos, então eu tinha mais homens do que mulheres. E eu tenho gurus, que até hoje, que são pessoas assim, emblemáticas na minha vida, que me ajudaram muito,
né? E não cheguei até aqui sozinha, né? Exatamente. E a gente foi falando aqui um pouco sobre aprendizado, crescimento. Isso está atrelado também à inovação. E é comprovado que Uhum. ambientes diversos conseguem inovar mais e melhor. Se nós voltarmos aqui na trajetória profissional de vocês, né? Olharmos para trás, vamos visitar ambientes majoritariamente masculinos. Inseridas nesses contextos, vocês também fizeram transição de carreira que foram cruciais para o momento que vocês estão hoje. Como vocês enxergam as barreiras que ainda estão postas? E quais seriam as medidas mais urgentes a serem tomadas para eliminar essas barreiras? Começa você, Bia. Olha, você fazendo a pergunta, eu lembrei do Flip It to Test, né? Que a Lady Gaga tem um TEDx de uma pessoa, que eu não vou lembrar agora o nome, Kristen something, que ela fala do caso da Lady Gaga, né? A Lady Gaga, uma hora, cansou de todo mundo falar, ai, você é extravagante, você é exagerada. Ela falou, então, mas se eu fosse homem, você diria que eu sou rockstar, Uhum. né? E isso é uma coisa bem interessante. De fato, numa das organizações, eu cheguei a ter que fazer um compromisso com os meus... O CEO era bastante machista, e nós éramos 4 homens e 2 mulheres no comitê executivo. E nós 2 não dávamos conta sozinhas, a gente precisava de ajuda deles, precisávamos trazê-los como aliados. E eu busquei justamente pelo... E não adiantou falar assim, mas vocês têm mulheres, imagine as mulheres de vocês vivendo isso. Não consegui convencer muito, mas quando eu cheguei nas filhas e falei, olha, se vocês não fizerem algo, suas filhas... Nada vai mudar. E suas filhas vão sofrer o que a gente está sofrendo aqui. Vocês vão ter que nos ajudar. E aí a gente fez o combinado mesmo de fazer o teste. Mas aí, para ser mais válido ainda, eles que faziam uma pergunta. Quando algo acontecia, eles questionavam, mas se fosse comigo, você falaria desse jeito? Você questionaria desse jeito? Isso a gente conseguiu começar ali a conter e mudar aquele ambiente, né? Então, acho que isso é um dos desafios que a gente tem, né? Que são dos vieses inconscientes e que, de fato, muitas vezes, se você provoca o interlocutor, você falaria assim com o homem, você questionaria assim com o homem, você duvidaria isso de um homem? E a pessoa fala, nossa, é verdade, eu tô com um viés de gênero. E eu sempre falo, não tem culpados. Não tem culpados, porque todos nós somos frutos dessa história, né? Só que a gente precisa mudar essa história para que as próximas gerações não tenham que viver exatamente como a gente está vivendo, né? Então, eu estou pegando aqui só um dos desafios e uma das técnicas que eu comecei a usar muito e, claro, trazer os aliados para a mesa e falar, a gente precisa que você nos ajude a trabalhar esse ponto. Mas, para começar. Mas e você? Então, o que eu acho? Eu acho que tá bastante alinhado com o que a Bia tá falando, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, acho que começa em casa, sabe? Eu não tenho filhos, tá? Eu optei por não ter filhos e é uma coisa minha. Mas eu vejo as famílias, né? Assim, e eu vou contar uma história pra vocês. Eu tenho uma amiga que, quando foi a pandemia, né? Quando teve a pandemia, e ela tem 2 filhos homens, né? Agora já estão até maiores. E aí ela voltou pra casa, né? Ela inclusive, é uma diretora de RH. E ela tava em casa, tal, e um dia ela me ligou. Falou, Sil. Ela falou, eu sou machista. Ela falou assim pra mim, eu descobri que eu sou machista. Eu falei, mas como assim? Né? Como? Por quê? Ela falou, olha só o que eu descobri. Os meus filhos esperam que eu faça tudo. Ela falou, eu pedi ajuda pra eles. Eu falei, por favor, um me ajude a cuidar da casa, a lavar a louça. Um tinha 10, outro tinha 9, 8, uma coisa assim. E eles falaram, não, você que faz tudo, mãe. Você que tem que fazer, você sempre fez. Por que a gente tem que fazer? Então ela falou, eu descobri que eu tô criando homens assim. Eu criei eles assim a vida inteira. E meu marido igual. Ninguém faz nada nessa casa, tudo sou eu. Ela falou, e eu fico o dia inteiro, em reuniões, em Teams e isso. E ela era RH de uma empresa grande, super grande, capital aberto, tudo. Então imagina, o caos, né, da pandemia, ela tendo que fazer tudo, atender o conselho, atender tudo, CEO, etc e tal. E os filhos dela, ela falou, eu tenho 3 crianças machistas nessa casa e tal. Desesperada. E ela falou, eu estou criando eles assim. Sim. E no ano 2000. Então, qual que é a minha hipótese, tá? Pode ser que eu vou ser polêmica 2020, aqui. tá? 2020. Então, pode ser que eu vou ser polêmica aqui, eu não tenho filhos, então, né? Mas assim, se nós mulheres, tá? Vou me incluir nisso, embora eu não tenha filhos, eu tenho 2 filhos caninos, Charlie e Luca, que eu amo.
e que me manipulam, tá? Meus cachorros me mandam em mim. Mas se nós mulheres estamos criando nossos filhos assim, como que eles vão ser quando eles chegarem no mundo corporativo? Então aqui é até um pedido que eu faço para mulheres que têm filhos homens. Se a gente cria os homens assim, eles vão chegar... É inconsciente, é o que você falou, é viés inconsciente. Eles vão chegar no mundo corporativo achando que as mulheres têm que estar em casa cozinhando para eles, entendeu? Sim. Eles vão chegar no mundo corporativo tratando as mulheres assim. Numa entrevista falando o seguinte, como é que tá o seu marido? Ela aqui vai ter filho? Eu não vou contratar, porque eu não quero que ela venha ter licença maternidade. Então, quando a gente tá aqui trabalhando e achando que os nossos colegas são machistas, eu vou exagerar. A culpa não é deles, é da mãe deles que criou eles assim, entendeu? É isso que eu penso. Então, quando alguém reclama pra mim e fala, ai, aquele lá é assim, assim, assim. Ué, quem criou ele assim? Foi uma mulher. Então, eu penso muito isso, sabe? As mulheres também têm que mudar. Sim. Não adianta ficar culpando o homem. Quer dizer, sim, tem que culpar o homem também, porque ele tem que consertar, ele tem que antenar e mudar, certo? Certo. Mas a gente tem que mudar em casa, Sim. a sociedade. A empresa tem que fazer, a gente tem que fazer treinamento, letramento, tem que fazer tudo que a gente tem que fazer. Mas se a gente não mudar, em casa, a gente não muda os comportamentos. E eu sou igual a casa da sua amiga. Em 2020, na pandemia, eu estava com clientes e colaboradores, embora a empresa fosse pequena, eram 3 milhões de clientes. Grande, né? Então, tinha que tratar toda a questão também. Então, assim, reunião até as 10 da noite no primeiro momento, e os dois lá esperando. Aí eu tive que... peraí, vamos dividir tudo. E como eu coloquei as duas pessoas que trabalhavam na minha casa, nas casas delas, falei, a gente vai ter que fazer faxina, vai ter que cozinhar, vai ter que fazer absolutamente tudo. Nossa, no sábado, primeira faxina, os dois morreram. Olha lá, tá vendo? Mas então assim, a gente dividiu os papéis, mas foi a primeira vez em 2020. Então, aqui ao seu lado está uma pessoa que também se viu. Também passou por isso. E isso que é passei exatamente por isso, e por mais que eu tivesse consciência, por mais que eu já tivesse letramento, por mais que desde 2010, nós vivemos ambientes muito masculinos, né? E em 2010 é que eu percebi que eu era uma mulher atuando e até vestindo como homem. Então, em 2010, eu já tinha começado a minha jornada de buscar o meu feminino, buscar a minha liderança feminina. Em 2010. Em 2020, eu me vi assim em casa. E em 2023, quando eu ganhei esse livro, é que eu vi que ainda tinha outras coisas que eu não tinha consciência. Então, de fato, acho que no ambiente masculino que a gente viveu, de alguma forma, especialmente em banco, né? Às vezes era 80% masculino, 20% mulheres e poucas em posições de liderança, né? A grande maioria na base. Então, de fato, a gente, para ocupar eu, no meu caso, não posso dizer para você, mas no meu caso, para ocupar o meu espaço num primeiro momento, eu me masculinizei. Porque a ultramasculinização da liderança é um dos desafios, né? Se você procurar na internet, líderes, 90% de fotos masculinas. Se você procurar gênios, 90% vai vir imagens de homens. Então, de fato, nós vivemos essa história ainda. Estamos na transição dela. E é um esforço muito grande, a sua provocação é excelente, para que nós, mulheres, possamos dentro de casa liderar isso. E recentemente, há 2 anos, eu lembro de uma colaboradora que acabou de casar, estava super feliz, voltou da lua de mel, uma cara acabada. Eu falei, o que está acontecendo? Nossa, eu chego em casa, ele já está lá 1 hora sentado no sofá. Quando eu entro, ele fala, e aí, que vamos comer hoje? Falei, nossa, isso então, atualmente. Uma pessoa jovem, eu falei, não. Recontrata essa relação agora. Não perde mais 1 minuto. Você tem que, hoje à noite. Acabou de casar, né? Tem que recontratar essa relação. Não faça isso. Agora, eu queria trazer um contraponto, né? Eu acho, por exemplo, você está citando lá atrás, né, esse tema do universo que era mais masculino e tal. Eu tive uma experiência, eu comecei em consultoria, né, em consultoria internacional. Eu tenho que dizer que eu tive mais sorte, assim, e que bom que eu tive sorte, né? Eu tive a sorte de trabalhar em consultorias que já traziam uma visão mais moderna. Que bom. Tinha mais homens, sim, mas eram consultorias que já traziam a conversa sobre diversidade, sobre equidade. Então, embora tivesse mais homens na liderança, a gente já tinha igualdade de remuneração, igualdade nas políticas todas de promoção e tudo. E eu tive, sim, como eu falei, mentores, homens que
aceleraram a minha carreira, não porque eu era mulher, mas porque as igualdades, os processos todos eram de igualdade, tudo, e eu tive esses mentores que eram homens e que me deram todas as condições para que eu me desenvolvesse, tudo. Então, eu, diferente de você, não tive... E eu passei um tempo fora, nos Estados Unidos, então aí lá, sim, tinha mulheres líderes. Então, Sim, eu pude me verdade, inspirar verdade. nisso. Olha que bom. Então, isso foi muito bom para Muito. mim. E tinha um desejo, né, nas 2 consultorias que eu trabalhei, de ter mais mulheres aqui. Então, muito rápido, essas consultorias começaram a implantar aqui políticas, por exemplo, para fomentar que mulheres crescessem na carreira. Então, o trabalho part-time, as mulheres terem modelos alternativos para poder se desenvolverem aqui. Então, isso foi muito bom para mim, que vi que isso era possível, né? Então, a coisa, por exemplo, de não precisar usar uma vestimenta mais masculina, tudo isso. Então, isso foi muito bom. Eu me considero sortuda nesse sentido. Né? É verdade. Então, nem tudo estava perdido. Já tinham cenários e ambientes mais preparados para Exato. impulsionar as mulheres. Que reforça o seu ponto de que sim, ambientes diversos e colaborativos e com apoio. E quando os homens percebem isso e apoiam, o ambiente floresce. Sim, verdade. E os resultados vêm. Porque tudo isso, na verdade, que eu sempre falo, inclusive no Bradesco a gente fala muito disso. Tudo isso traz resultado. E traz resultado na veia. É bom para o negócio. Não é que a gente faz isso porque é bonito, porque... Não, é porque gera resultado lá no bottom line, lá, no lucro líquido. Exato. Então, no mínimo, assim, se você não quiser fazer por mais nada, faça porque dá resultado para a empresa. É isso. Né? Vai gerar resultado lá, vai gerar ROI, vai gerar resultado, pronto. Exatamente. E aí a gente falou bastante sobre um contexto geral, né? Sobre as barreiras que ainda existem em muitos ambientes, infelizmente, que já estão sendo quebradas, graças a Deus. Mas eu queria perguntar individualmente para vocês, quais foram os motivadores que fizeram com que vocês fizessem esses movimentos de transição nas jornadas e chegassem em posições tão inspiradoras? Legal. Então, para mim, até como eu falei, né, todas as vezes que eu estava em uma direção, ali, estava em uma carreira e estava seguindo uma direção, uma ambição, eu sempre mirei um norte, assim. Eu quero ser, por exemplo, eu estava em consultoria, eu quero ser sócia, né, eu sempre me inspirava nos líderes ali que eu tinha. Mas aí, quando aparecia alguma outra direção, né, como, por exemplo, o cliente me convidou para ir para banco, eu sempre vislumbrava o desafio, o aprendizado. Onde mais eu posso chegar? O que mais eu posso aprender? Como é que eu vou me desafiar? Então, a transição era muito por isso, né? E essa coisa do arriscar, eu vou arriscar, nossa, eu vou arriscar, mas, poxa, mas o que mais eu posso aprender? O que eu vou aprender com essa cultura, com essas pessoas? Onde mais eu posso chegar? Muito por isso, assim, o aprendizado, o desenvolvimento, o que isso vai extrair de mim, né? E depois, quando, por exemplo, um outro exemplo, né? Quando eu fui para RH, né? Eu já estava há muito tempo em consultoria, já tinha sido executiva de bancos, e eu me lembro que foi quando eu fui para Egon Zehnder, né? Eu nunca tinha pensado em ir para RH, embora eu gostasse muito de pessoas. E eu me lembro que eu conhecia a Egon, tinha feito alguns processos com eles e tal. E aí eu tinha ido lá fazer uma conversa e tal. E o Headhunter faz isso, né? Eles chamam para conversar e tudo. E eu já estava indo no elevador, indo embora, me despedindo. E aí um deles lá, que é muito amigo meu, assim, se tornou muito amigo meu, falou assim pra mim, você não quer vir pra cá? E eu? Mas, assim, tipo, na hora, né? Mas eu também não ia falar assim pra ele. Eu pensei, imagina, ele tá louco. Mas não pensei isso. Não falei, né? Claro, não ia ofendê-lo. E eu falei, não, acho que isso não é pra mim. Ele, imagina, tem tudo a ver com você. Pensa o que você vai fazer aqui. Você vai trazer todo o seu conhecimento, seu networking e tal. Você é tão boa com pessoas e não sei. E eu pensei, mas esse cara tá louco, ele tá fora de si. Aí ele, não, peraí, não sei o quê. E me deu na época era tudo em papel, uma pasta, né? Que a Egon Zehnder tem, que na época se chamava Kit Sedução, que é para candidatos. Eu peguei e levei aquilo. Quando eu cheguei em casa, comecei a abrir, tinha um livro, tem os cases de Harvard sobre a Egon. E aquilo me desafiou. Eu comecei a pensar, nossa, é mesmo, né? Eu posso aprender, posso isso. E, de fato, quando eu fui para a Egon, porque eu fiz engenharia, eu sou uma pessoa muito analítica, eu sempre fui muito cartesiana. Aquilo começou a me despertar tudo que eu poderia
aprender. Eu fui estudar psicanálise, eu fui fazer o curso de coach. Eu já tinha estudado, você falou da antroposofia, né? Quando eu tava no ABN, eu fiz muitos cursos de antroposofia e tal. Sim. Eu resgatei tudo isso. Que legal. E foi isso que me motivou. Estudar e aprofundar esse meu lado mais humano, né? Então é isso. Sempre o que me motivou foi isso. Por exemplo, agora lá no Bradesco, né? Que é uma transformação gigante, né? Assim, eu tô assim, usando e exercitando e aprendendo e resgatando todas as competências e habilidades que eu nem sabia que eu tinha, né? Porque algo desse tamanho é algo que eu não sei lá, que eu nem imaginava, né? Então, acho que é isso que me moveu sempre para as mudanças, né? É me desafiar cada vez mais e aprender. Que delícia. Bem, acho que não querendo chover no molhado, acho que sempre o desafio, o aprendizado, né? É um grande motivador. E no meu caso especificamente também, acho que um pouco de ampliar o meu impacto e equilibrar melhor os papéis, né? Porque acho que, especialmente na fase de Itaú BBA, eu trabalhei 14 horas e meu filho era bebê. Na verdade, eu descobri 2 dias antes de começar no Itaú BBA que estava grávida. Uau! Foi um belo desafio. Então, o que acontece? Em um banco de atacado, investimento, no momento em que queria ser one-stop shop super agressivo, então eu trabalhava 12, 14 horas e, né, gestação, 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, de fato, depois disso, eu falei, não, eu preciso mudar um pouco esse meu... Eu adoro trabalhar, né? Mas eu preciso equilibrar o melhor. Então, acho que é tanto o aprendizado de coisas novas. Então, agora, como CHRO as a Service. Indústria, eu nunca tinha atuado. Energia, nunca tinha atuado. O primeiro não, é Multifamily Office, então é um mundo conhecido, Faria Lima. Mas os outros, não. São mundos completamente desconhecidos. Tive escritório de advocacia, tive logística. Então, são segmentos completamente diferentes. Então, tem o aprendizado por um lado e, por outro, um desejo interno de um melhor equilíbrio, né? Vida pessoal e outros desejos pessoais que eu tenho, né? Então, a Maratona de Nova York esse ano, por exemplo, e assim por diante, né? Acabei de fazer 32 quilômetros na montanha, no Ushuaia. Então, esses desafios agora do esporte também me movem muito. Que legal, muito bacana saber disso. E aí a gente falou em vários momentos aqui sobre mentoria. A Silvana trouxe algumas experiências que ela teve, que despertaram ela como profissional e como mulher para galgar outras posições. A Bia é mentora na Top 2. E eu sou um pouco suspeita para falar porque eu tô na Top 2. E além de cuidar das redes, eu também faço o papel de mentorada lá. Converso com muitos mentores e sei o quanto essa experiência enriquece. Tanto o mentorado quanto um mentor. A gente consegue perceber essa troca. E aí, vocês que têm essa experiência, que já mentoraram, já foram mentoradas, como vocês enxergam que programas de mentoria podem impulsionar mulheres a buscarem posições de liderança, desenvolvimento e transições de carreira? Vai lá, Bia. Bem, especialmente, né, acho que tem vários programas na Top 2, até inclusive só para mulheres, né? Tem grandes empresas que fazem programas específicos para as mulheres e muitas, por exemplo, de mineradoras, telefonia e tudo mais, que são ambientes muito masculinos, né? E o minerador, então, né? Nem se fala. É muito interessante, tudo que eu aprendo com elas e elas comigo. E eu vejo o quanto tem feito a diferença. De fato, são conversas que transformam, né? E eu falo assim, é muito engraçado. Quando eu faço um programa de mentoria de 10 sessões com a mesma pessoa, né? Contrato. E quando eu faço no Top 2, eu falo, gente, como é que pode uma única sessão fazer tanta diferença? E o meu mentorado dessa semana veio trazer a questão de autoconfiança. E ele falou, nossa, eu preciso marcar de novo com você. Eu falei, olha, quando eu fui mentorada da Top 2, e eu vou falar para você, aproveite a Top 2 justamente vendo várias visões, vários pontos de vista. E se fizer sentido, depois volte. E eu, quando fui mentorada do Top 2, né, o Marcelo Nóbrega foi um dos que eu repeti. Eu fiz uma jornada com vários mentores e voltei para o Marcelo. Mas eu tive, na maior parte da minha vida, mentoras mulheres, né? Tive o Marcelo dentro da Top 2, tive o Conrado dentro da Top 2, fora da Top 2 eu tive o Romeu Buzarello. Agora tô com o CEO do BB Asset como meu mentor, o Denísio, dentro do PDEC do IBGC WCD. Mas a maior parte do tempo eu tive mentoras mulheres. E, sem dúvida, eu
né? Eu tenho até um artigo meu, não lembro, acho que é de 2023, mas eu tenho em congresso, acho que foi 2020, então em congresso 2020 e um artigo 2023 na HSM que eu falo, a mentoria para mim, desde 2019, na verdade desde 2014 foi o primeiro programa de mentoria que eu implementei na Pernambucanas para o comitê executivo, e depois em outras empresas implementei outros programas, mas assim, desde 2014, então vou dizer isso, vou corrigir, eu acredito como uma grande, ou se não, a maior aposta de desenvolvimento, principalmente de liderança. E dentro da Top 2 eu vejo a transformação que faz nas empresas que têm programas de liderança feminina, eu vejo essas mulheres, nossa, cada história, você fala, meu Deus, porque de fato amplia as visões, né? Você vê outros pontos de vista, e eu gosto muito da Top Show no sentido, e eu tanto recomendo, quem vem marcado comigo, a primeira vez, já marcado a segunda, eu falo, cancela antes de a gente começar. Cancela comigo antes de começar, porque eu quero que você tenha diversidade de olhar, diversidade de ponto de vista. Porque eu acho que realmente esta multiplicidade, justamente, né, a diversidade. Por que a diversidade gera inovação nas empresas? Porque realmente são vários pontos de vista que não se somam, se multiplicam. A mesma coisa na mentoria. Então, mentoria é, para mim, uma grande aposta de desenvolvimento, principalmente de liderança. E eu também, no Digi especificamente, que era uma empresa do grupo, é uma empresa do grupo Bradesco. A gente, quando começou, era Banco do Brasil Bradesco, depois 100% Bradesco. E eu tinha 2 programas, um de desenvolvimento de liderança com mentoria e um exatamente o oposto, com o Sidney de Oliveira, que você deve ter conhecido no OBN, que foi a pessoa que criou a conta universitária, né? Eu fui cliente da conta universitária, que era um programa específico de desenvolvimento de trainees, ou estagiários, ou jovens aprendizes, para desenvolver a maturidade com mentores. Aí é um programa específico de desenvolvimento de maturidade profissional. Nossa, dá muito, muito certo. Então, eu sempre apostei muito na liderança, mas 20 a 23, a gente também apostou no que a gente chamava de Digio Acelerando, que era o programa de desenvolvimento dos jovens com mentoria. Maravilhoso. Falei demais. Não, excelente. Eu acho que, gente, mentoria é uma coisa assim, realmente é uma ferramenta, é um instrumento de muito crescimento, né? E acho que ele pode ser aplicado ao longo da sua carreira toda, né? E ele tem uma eficácia, né? Se bem aplicado, se bem usado, é muito grande, né? E as empresas, né? As organizações, elas oferecem isso como programas formais, mas o que eu sempre falo para as pessoas é que você não precisa esperar também o que as organizações oferecem, né? Você tem que usar, sim, o que a organização oferece, mas cada um é dono da sua carreira, certo? Nós somos donos da nossa carreira. A gente é que tem que procurar cuidar, né, da nossa carreira, da nossa ambição, procurar se desenvolver. Então, ter também mentores informais, né, que você busca, que você cultiva, né, e que você marca os seus cafés, os seus encontros, é muito importante. Então, esses mentores e mentoras aí que eu tive, né? Eu falei que eu tive mais mentores porque eu acabei, né, cultivando. Eu falo com eles até hoje, marco café, né, almoço aí e tal. Porque são pessoas que eu acabei criando até um vínculo. Me tornei ali amiga, né, deles. E acaba acontecendo uma coisa muito interessante, né? Porque quando você é ali jovenzinho, bilulinha que eu falo, né? Bilula é uma palavra ali que eu uso com amor, com carinho. Quando você é mais jovem, né, embora hoje exista a mentoria reversa, né? Sim, sim. Mas quando você é mais jovem, o que acontece? O líder, o sênior é que te mentora. Aí você foi, né, foi crescendo e tal. Então hoje, por exemplo, um dos meus mentores, que é o Félix Cardamone, né? Ele é CEO, né? O CEO lá do BMG. Mas a gente chegou em um ponto, por exemplo, que hoje, quando a gente vai almoçar, por exemplo, eu pergunto coisas para ele, ele pergunta coisas para mim. Isso é uma troca, né? Um outro é o Ivan de Souza, por exemplo, que foi CEO da Booz Allen, tudo. Hoje ele tem uma empresa dele. Então, é uma conversa. Quer dizer, não digo que é de igual para igual, porque ele, para mim, é um guru, certo? Tem um outro que é o Bruno Lascovski, que foi até CEO do BNDES Par e tal. Então, para mim, ele também é um guru, né? Uma outra, por exemplo, eu tenho uma mentora, que é a Lilian Guimarães, maravilhosa. Maravilhosa. Lilian, né, sim, é maravilhosa, né? Ela é de RH, né? Foi assim,
RH de Referência. ela é uma referência nesse referência. mundo, né? Foi do ABN, foi da Natura. Muito inovadora, muito à frente Ela do é de tempo. conselho, muito, né? Ela é de vários conselhos, também é conselheira hoje, tudo. Então, assim, eu vou até parar de falar, porque então você acaba esquecendo alguém. Mas, assim, o Fábio Barbosa é outro, assim, fantástico, né? Trabalhei com ele, tá lá na Natura também. Então, tem pessoas incríveis, assim, que né, quando você pensa, você fala, gente, quanta gente maravilhosa que tem. E que pessoas que estão dispostas. E nenhum deles hoje é um mentor formal meu. Porque são todos mentores que foram meus mentores formais em algum momento e que hoje são meus mentores informais. E que se eu precisar agora ligar e falar assim, eu preciso de um conselho, me ajuda aqui, eu preciso... Eles vão me atender na hora. Que legal. E isso é que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam e usem, né? Que é a mesma coisa, eu tenho pessoas que me ligam, assim, e falam, se eu preciso aqui de vamos tomar um café, vamos jantar? Né? Hoje em dia minha agenda tá meio complicada, então eu faço jantar com todo mundo, janto e fim de semana, café no sábado de manhã, jantar, ou um telefonema, eu paro 10 minutinhos, 15, né? Já ajuda. Muito. E isso é uma troca também, essa troca entre as Muito pessoas rica. é muito rica. E eu aprendo muito com as pessoas também que me ligam e que, né, essa riqueza, essa troca entre as pessoas vale muito. Ela é muito importante, né? Formal ou informalmente. Acho que vocês trouxeram esses dois exemplos do quanto essas conversas são, de fato, catalisadoras, né? Porque às vezes você tá tão presa no desafio, tão presa naquele problema, que quando vem alguém de fora e fala, calma, tem solução, você até respira um pouco mais aliviado e fala, tá. Ufa. Exato. Então, deixa eu abrir meu coração aqui. Se ouvir alguém de fora da sua organização, por exemplo, né? Você tá ali no seu problema, né? No seu... Você não vê saída, às vezes. Aí você vai ouvir alguém que vai olhar o problema de cima. É verdade. Né? Exatamente. De forma isenta. De forma isenta. Exatamente. É isso. Perfeito. Exatamente. E agora, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos passar tanto no passado quanto no futuro, que dica vocês dariam para as mulheres que estão buscando posição de liderança ou pensando em fazer uma transição de carreira? Olha... Vou deixar para você começar. Olha, eu diria o seguinte, e acho até que a gente falou isso aqui, tá? Eu tenho uma palavra, é coragem. Eu acho que as mulheres são muito boas. Tem coragem para correr risco. Claro, risco calculado. Não tô falando para ninguém largar na louca, né? Deu a louca. Né? Sem um colchão de segurança. Isso, né? Mas assim, coragem. Coragem para avaliar os riscos, para se impor, né? Para enfrentar as coisas, para fazer uma análise. Respira. Respira, faz uma análise das suas competências, das suas habilidades, o que você já fez, o que você já entregou, falar com assertividade. Avalia. E pensa na sua ambição, pensa onde você quer chegar. Eu sempre faço essa pergunta também para as pessoas. Onde você quer chegar? Qual a sua ambição? A gente pensa muito, eu também, gente, eu sou uma pessoa, meu marido fala, você está sempre no curto prazo. Não, onde eu quero chegar? Qual que é o seu norte? Qual a sua ambição? É essa dica que eu tenho. Bem, acho que somando, primeiro escutar a si mesmo, né? Então, escutar, de fato, o que você está pedindo para você, não que o mundo está pedindo para você. Não é à toa que aos 42, né, que a gente fala da crise da autenticidade, né, na antroposofia, porque justamente é o adulto verdadeiro que olha mais a partir de si e não a partir do que os outros esperam, né? A gente demora para começar a se livrar um pouco do que os outros esperam. Mas também, uma vez que você faz um movimento de liderança, né, e eu falo muito isso nas mentorias na Top 2, muitas vezes quando vem os mais jovens, que estão na primeira liderança, né, eu falo assim, olha, foi a que eu mais errei. De longe, foi a liderança que eu mais errei. Foi a primeira posição que errei muito, porque eu fiz tudo que não devia. Eu não escutava como deveria, eu falava mais do que ouvia, e assim por diante, né? Então, acho que tem o ouvir a si e, de fato, ouvir os outros. Porque se você faz boas perguntas, se você escuta genuinamente, você encontra o caminho.
né? O desafio gigantesco que vocês estão, né? O trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Foi a partir de uma escuta de todos os colaboradores. É ali que tinha a resposta do caminho, não é? E é isso, né? Eu sei porque meu marido é baradesco, então eu acompanho vocês de perto. Não porque eu conheço todo mundo também, mas eu acompanho mas em casa. Acompanha em casa, né? Ele respondendo pesquisa, né? A sua live, então ele vai me contando. Ele não deixa eu assistir, claro, mas ele vai te conta contando. tudo, vai me contando. Mas é a partir da escuta, né? Então, a escuta de si, a escuta dos outros. Aí tá a resposta que a gente precisa. E a coragem que ela falou, né? Acho que a coragem para falar. Vou lidar com esse desejo, vou encarar o desafio, porque sempre será desafiador, claro, óbvio, né? Mas, sem dúvida, os frutos... Quanto maior o risco, maior o retorno. Exato. Né? E sabe uma coisa, acho que para complementar agora, até te ouvindo, né? Essa coragem, é até muitas vezes para falar, eu não vou fazer a transição agora. Eu vou ficar onde eu tô. Sim. Porque às vezes, você sabe que tem até uma pressão de mercado, lembrando um pouco o meu período aí de headhunter, muita gente chegava para mim e falava assim, olha, eu tô há 10 anos na minha empresa, tal, e tá todo mundo falando que eu tenho que mudar. Porque não é bom ficar 10 anos, 5 anos, 8 anos, 20 anos onde eu tô. Gente, não existe isso. Não existe, tá? O que existe é você ficar 10 anos, 5 anos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, igualzinho, sem aprender nada. Você pode ficar X anos. Cada carreira é uma carreira. Tem uma coisa chamada singularidade do ser humano. Cada pessoa é uma pessoa, cada carreira é uma carreira, tal. O que é importante é você estar sempre aprendendo, mudando, se desafiando. Pode ser na mesma empresa, né? Inclusive lá no Bradesco tem muitas pessoas que estão lá há muitos anos. Mas se a pessoa mudou de posição, de desafio, de entregas, projetos, né? Se desenvolveu, tudo bem, né? Ninguém é obrigado a mudar de empresa a cada 3 anos. Até porque é um segmento dinâmico, né? Que a empresa vai se transformando. Exato. Né? Então, acho que não é o tempo na empresa, mas é o tempo, é exatamente isso, não ter se acomodado ao status quo. Isso. É, de fato, evoluir, né, junto com o mercado, evoluir junto com a empresa, evoluir junto com os desafios, que são muitos. Todos os dias tem. Então, é a coragem para falar sim ou para falar não. A coragem para você tomar a sua decisão. É a coragem para, exatamente para o que a Bia falou. É para você se ouvir e tomar a decisão do que você quer fazer para você. Do que é melhor para você. Sim. Perfeito. E eu falei um pouco sobre a trajetória de vocês e claramente vocês são referência de liderança como mulheres. E aí eu queria perguntar para vocês, que líderes mulheres inspiraram vocês a atuarem como atuam hoje? Vai, Bia. Eu acho que eu tive uma primeira superintendente no Itaú, a Bia. E na época o pessoal brincava, né? Bia nova, porque as duas eram Bia, e ela era minha chefe, então Bia nova, Bia velha. Ela ficava muito brava, porque eu fiquei a nova. Mas assim, eu aprendi muito com ela, né? Muito. Os sims, os nãos, o equilíbrio. E a Elaine Vasquinho, que foi no Itaú BBA, comportamentalmente bem diferente da Bia. A Bia é super... esqueci a palavra agora. Que louco! A Elaine é uma pessoa muito mais reservada, né? Então, agora, por ser o oposto, né? A Bia é como eu, expansiva, falante, agitada. A Elaine é uma pessoa super reservada. E eu aprendi muito com as duas, né? Então, estilos comportamentais completamente diferentes, mas que conseguiam navegar muito bem, né? Desde os órgãos de governança até os colaboradores de organizações grandes, né? No caso, depois a Elaine foi para o Itaú, então também tocou varejo, então não é só atacado. Atacado é menor, mas é muito complexo o atacado, né? Então, eu brincava, né? O atacado, embora sejam, sei lá, você falando de 3 mil colaboradores, 4 mil, 5 mil colaboradores versus 75 mil no varejo e adjacentes, mas são complexidades completamente diferentes, né? Um asset, um private, são coisas completamente diferentes. E elas me inspiraram muito justamente navegando com estilos completamente diferentes, mas navegando muito bem entre todos os níveis da organização, conseguindo entregar projetos, programas de muito valor para o negócio. Isso que é o importante, aprender um RH. Você vende negócio para RH, que eu acho maravilhoso. Eu sempre fui RH.
né? E o que acontece, mas eu sempre fui RH graças a essas duas mulheres, um RH muito voltado para o negócio. É um RH de fato que alavanca o negócio e não atravanca o negócio. Legal, muito bem. Bom, para mim, assim, eu tive, sim, algumas mulheres, por exemplo, na minha época de consultoria, né? Que eu até citei, né? Que eu tive contato com algumas sócias muito sêniores lá fora. Eu me lembro de uma que ela se chamava Diane Aguirre, e ela veio uma época, inclusive, transferida para o Brasil para implementar todas aquelas políticas e transformar a consultoria. E ela se casou com um brasileiro, inclusive, nessa época ela veio. Que legal. E essa mulher tinha, inclusive eu nunca quis ter filhos, mas ela teve o terceiro bebê e veio. E ela ia para todas as reuniões com o babá, com os filhos e tal. E bem resolvida, trabalhava, naquela época a consultoria virava noites, ela trabalhava 12 horas por 14 horas por dia. Eu lembro quando ela veio com esse bebezinho, ela ia pro escritório com os filhos, com o bebê e tal. Ela entrou numa reunião amamentando, inclusive. E eu achava aquilo o máximo, porque ela era super resolvida. Pragmática, resolvida. Que legal! E tal. E era maravilhosa. E era boa com os times. Era uma líder fantástica. Ela era tudo. Ela era, assim, aquela pessoa resolvida, tecnicamente boa, líder maravilhosa, era excelente com os clientes, era boa mãe, era tudo. E era linda. Tava sempre linda. Era completa. Isso. E se vestia, assim, feminina também, sabe? Tudo. E eu falava, gente, eu quero ser essa mulher. Eu só não quero ter filho. Mas eu quero tudo. E era assim, fantástico. E ela ficou uns 2 anos aqui no Brasil, depois voltou, mas deixou um impacto positivo. Então, olha, assim, até hoje eu falo dela, me dá até arrepio, sabe? De você querer ser aquela pessoa, né? que legal. E depois, quando eu tava numa outra consultoria, que era a Kearney também, uma outra sócia também que me ajudou muito, porque eu me tornei a head da Kearney no Brasil. E ela me ajudou muito, assim, porque eu falava, eu não quero, eu já tenho muito a fazer. Ela falava, não, ela falava, todo mundo quer você, por que você não quer? Eu falava, não, eu já tenho que atender cliente, eu tenho que vender não sei quanto, eu tenho... Ela falava, mas e aí, você vai conseguir também. O nome dela era Marcy Baito. Maravilhosa, me ajudou, botou essa coisa, sabe, em mim. Eu falava, eu já tenho... Não. Eu falava, não é você? Todo mundo quer você? Vai ser você, eu te ajudo e tal. Que legal. Então, maravilhosa também, assim, e super líder. Ela era head de Américas todo, desde o Canadá até aqui e Brasil, e muito boa com clientes também. Ela já era diferente, assim, ela era mais firme, mais... A outra era assim, tinha uma coisa de pessoas, assim. Essa era mais, assim, números, sabe? Uma pessoa mais... Outro estilo, mas também líder forte, né? E é bom você ver, né? No seu caso também, 2 estilos diferentes, no meu caso também, 2 estilos diferentes. Pra gente justamente ver que não existe modelos, né? Não existe um modelo único. Não existe um modelo único, né? Não existe. Não existe. E acho que a terceira pessoa que eu já falei aqui é a Lilian, né? Sim. Imaginei que você fala dela. Exato, a Lilian, que é de RH, né? E que eu acho que é também, assim, uma referência, Sem né? dúvida. Referência em RH, mas também como líder. Formou muita gente no RH. Muita gente. No mercado todo. Acho que a Lilian sabe bem quando você também, né? É uma pessoa forte, firme. Quando você quer. Exato. Cuidado. É muito RH voltada a negócios, sabe tudo de negócios, né? Muito forte na agenda de transformação, agenda de CEO. Uma inspiração. Então, acho que tive bons exemplos aí para seguir. Que bom. Que delícia. E no tempo livre, o que vocês gostam de fazer quando vocês têm o tempo ali para aproveitar o ócio ou para lazer? Eu sou muito família, tenho meus pais ainda, sou casada, tenho meus 2 filhos pets. Eu tenho irmãs, sobrinhos, tenho sobrinhos também do lado do meu marido. Eu gosto de coisas simples, assim, ver filme, gosto de um bom vinho, mas eu gosto também de cantar. Eu agora não tô fazendo minhas aulas de canto, mas eu canto mal, tá? Assim. Eu também, eu canto com sentimento. Isso, mas eu gosto muito de cantar, eu gosto de dançar também. Então eu faço essas coisas, assim, do dia a dia pra relaxar. Bem, eu como estou muito focada nas corridas, acaba que eu tenho que dormir cedo, senão não dou conta dos treinos no dia seguinte. Então, uma série, né, mais pro almoço do que pro jantar, menos dança do que eu gostaria, mas cantar nem queiram saber, essa é uma tragédia completa.
Então, é mais as atividades físicas na natureza de preferência. Então, agora eu tô apaixonada por montanha. Tanto é que depois dessa maratona que eu inventei, e estão indo 11 amigas comigo para Nova York fazer a maratona. Que delícia. E a nossa treinadora faz 50, aí eu faço 50 e uma faz 50. Aí outra faz 40. Eu inventei motivo para todo mundo. Uma faz 45, outra 40, outra 42. Mas tudo isso é motivo para ir para Nova York correr a maratona. Muito bom. Vamos todas correr. Mas depois eu falei, depois dessa maratona, eu vou ficar na montanha. Com menos distância também, para não ter que treinar tantos longos, assim, ter que cuidar tanto da alimentação, assim, né? Ai, que gostoso. E se daqui a um tempo fizerem uma biografia sobre vocês, qual capítulo não pode faltar? Pergunta difícil, hein? Vai lá, Bia, você. Eu acho que eu lembrei de duas coisas quando você fala. Lembrei de que uma vez um CEO marcou comigo na Top 2 e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o CEO? Depois ele entendi o motivo dele estar comigo, mas e ele falou que me escolheu pelo sorriso. Ele falou, eu falei, mas que critério você usou para escolher eu? Né? A meta que a diretora dele de RH foi, volta lá, escolhe uma diretora de RH. E ele me escolheu. E eu falei, tá bom, e qual foi o critério que você usou? Ele falou, sorriso. E de fato, não é um sorriso exatamente, mas assim, de todas as empresas que eu saí, as pessoas falam assim, eu sinto saudade do seu bom dia e do seu sorriso, né? E de fato, é porque é muito espontâneo. É muito espontâneo o meu bom dia. Eu sou aquela que causa, vou passando e vou causando no caminho. Então, acho que tem um capítulo de assim, a Bia que faz, e eu não sei se é isso, né? Porque Beatriz tem a ver aquela que faz os outros felizes, né? A origem do nome. Do nome. E eu não sei se é isso que desde criança eu enfiei na cabeça. E eu adoro sorrir, eu adoro bagunçar, eu adoro fazer barulho. Criar barulho nos lugares. Então, acho que é uma questão que, quando você pergunta, me veio à mente. E uma segunda questão, que é esse movimento de 2023. Eu tinha planejado, inclusive combinado com o meu último CEO, que eu faria esse movimento em 2024. Por uma questão organizacional, eu acabei fazendo em 23 e falei, não, um ano antes não vou ir para outra organização, vou já fazer a transição para um modelo alone, né? Sozinha, eu sendo o meu próprio negócio. E eu acho que é isso, né? Até saiu recentemente uma reportagem no Exame sobre essa história desse capítulo da minha carreira. E é muito interessante. Quantas pessoas têm me procurado para falar, Bia, mas como é que é esse as a service de fato? Porque, gente, é muito legal. Porque toda empresa de todo tamanho, mesmo pequenininha, eu tenho empresa de 10, tenho empresa de 500. De 10 colaboradores e de 500 colaboradores. Toda empresa, independente do tamanho, claro, uma empresa depois disso vai precisar de alguém full-time, um executivo full-time. Claro que na de 500 eu tenho todo um time de RH, tem gerente, tem a coordenadora, analista, tem. Mas, às vezes a empresa não tem condições de ter uma pessoa super sênior. E não precisa de uma pessoa full-time. Mas eu posso, com pouco tempo, mas muito valor agregado, fazer a diferença naquela empresa. Assim como a mentoria, né? Claro. E eu preciso citar o Bradesco, né? A Silvana, o Instituto Vassalo Goldoni, o Bradesco desde 2020 apoia. A gente já transformou mais de 7 mil mulheres, né? Graças principalmente ao patrocínio do Bradesco que está com a gente desde o início. Lá eu sou voluntária do IVG. E a gente sabe o quanto isso, é o impacto que a gente gera por uma mentoria, o impacto que a gente gera por algum conteúdo. Então, é muito sobre isso, sabe? Esse meu capítulo agora de estar um pouco mais livre. E, segundo a minha astróloga, eu preciso me dedicar mais ainda ao voluntariado. Então, já falei para a Edna, já não ficou super feliz, tá? Que bom, que bom, que bom. Mas é isso, acho que é esse capítulo e esta questão aí do sorriso e do bom dia causador. Legal. Eu acho que, no meu caso, assim, eu gosto muito de manter relacionamentos, né? E eu tenho relacionamentos bem longevos. Então, tem gente até que fala assim pra mim, nossa, você sempre tá em várias tribos. E meu marido até fala assim, ele é mais caseiro e tal, né? E eu tenho, assim, amizades, pessoas que eu mantenho relacionamentos desde sempre. Desde a escola, lá da escola primária, que legal. Tal, de todos os lugares que eu passei, todas as empresas que eu passei, e de outras pessoas que eu conheci, que é o amigo do amigo, né? Então, eu tento sempre manter esses relacionamentos, né? Encontrar e tomar um café, isso, né? Então, e pessoas de diferentes tribos mesmo, de diferentes
lugares que eu conheci, ou até viagens que eu fiz e tudo. Às vezes eu viajo sozinha, eu gosto de viajar sozinha e tal. Então eu acho que um capítulo que teria um pouco sobre isso, sabe? De gostar de conhecer pessoas diferentes, de estilos diferentes, de... Importante, né? Essa diversidade. Exato. A gente já até falou disso, né? De diversidade de ideias e tudo mais. E gostar de manter esses relacionamentos e cultivar essas pessoas que eu acho que me complementam, que trazem aspectos diferentes, ideias diferentes, que me provocam. E de fato eu gosto de estar com pessoas diferentes. E é gostoso, né? Ouvir opiniões diferentes. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre como a gente faz para conversar com pessoas que não combungam das mesmas ideias, mas que somam com a gente de alguma forma, né? Então, acho que tô ansiosa para ler a biografia de vocês e saber como vai se desenrolar esses capítulos. Meninas, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu queria saber, vocês gostaram de participar aqui com a gente, bater esse papo? Muito bom. Faz bem jus ao nome, né? Diálogos que desafiam. Verdade, verdade. Gostei muito. Eu fiz aqui várias perguntas sobre a trajetória de vocês. A gente passou também pelo tempo livre, o que vocês gostam de fazer. Mas se vocês pudessem escolher um talento ou um interesse que vocês têm para transformar em um presente para o mundo, qual seria? Olha, eu acho que o meu seria a minha... Assim, o meu drive, a minha capacidade de não desistir. Eu sou uma pessoa que não desiste. Se tiver uma pedra no caminho, eu furo a pedra, pulo a pedra, dou a volta na pedra. Aí aparece um Godzilla, eu pulo, mato o Godzilla. Aí vem o meteoro, eu destruo o meteoro. Se eu tenho um objetivo, eu vou até eu conseguir atingir. Assim, eu não... Persistência. Eu não deixo passar. Que legal. Tá certa. Eu estou lembrando até da minha mentorada dessa edição do Nós por Elas, que eu fiz uma pergunta, então acho que perguntas poderosas, fiz uma pergunta que ela falou, Bia do céu, eu vou ter que te agradecer o resto da vida, por causa desta pergunta. Então, de fato, acho que é isso, né? E é a Top 2, no fundo, que também me desafiou muito, porque é isso, né? Como eu quero, em uma sessão de mentoria, dar conta de tudo que a pessoa colocou no briefing, tem que ser muito eficaz. E, no fundo, as perguntas poderosas fazem toda a diferença. Né? Não é só sobre a gente compartilhar. Por isso que, realmente, é aquilo que você falou no início. Quando você faz mentoria, é uma troca, né? O mentor ganha muito também. Né? Nós somos desafiados a cada sessão. Né? Então, é muito, muito legal. Acho que é isso. Massa. E agora eu quero convidá-las para deixarem uma mensagem final para quem nos assiste ou nos ouve. Vou devolver para você. Olha, eu acho que a mensagem é, até pegando, talvez um pouco, sumarizando tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que, bom, a gente deve ter homens e mulheres aqui nos ouvindo, né? Então, eu acho que, assim, acreditem, né? E a gente falou muito disso aqui, né? Se escutem, acreditem em vocês, né? Mesmos e mesmas, né? Assim, eu acho que a jornada que a gente tem, né? De carreira, tem que ser uma jornada muito, muito rica, muito boa, muito satisfatória. E a gente vai encontrar ao longo do caminho desafios, mas muita recompensa, eu acho. Se a gente se colocar objetivos, parar, se escutar, pode ser muito recompensador. Mas cada pessoa tem seus momentos, né? Tem suas oportunidades. Então, se a gente soubesse se escutar, né? Isso vai ser muito bom. Contem com outras pessoas, né? Com mentores, com colegas, com outras pessoas que podem. E às vezes você fala, mas com quem que eu vou falar? Será que eu vou incomodar? Claro que não. Né? E se for incomodar, a pessoa vai dizer. Assim, se a pessoa tá sem agenda, ela vai dizer. Aí procura outro. É um não, é um não. O importante é não paralisar. É isso. Né? E aproveite as oportunidades. Usem a sua coragem, né? O seu instinto, a sua intuição, né? E sigam em frente. Acho que tem muita oportunidade nesse mundo, né? Você falando me lembrou de autoconfiança que você trouxe em algum momento da nossa conversa. E que tem a ver com tudo que ela falou agora, né? De ter essa autoconfiança de seguir adiante, fazer né? Convidar seus mentores,
fazer os movimentos, mas também eu acho que a gente precisa ter muito dentro de nós que, assim, eu posso ser melhor amanhã, né? Do que eu fui hoje. E tá tudo bem. Hoje eu dei o meu melhor. Uhum. E tá, né? Se a gente, de Isso. fato, deu o nosso melhor no dia de hoje, tá tudo bem. Você não tá devendo para ninguém, né? Agora, se você quer ir além, amanhã você vai ter que ir um pouquinho, né? Uhum. Aquele 1%, né? Que muitos dizem, 1% melhor amanhã. Mas, de fato, eu acho que é isso que tem que nos mover, né? Saber dormir tranquilos, que hoje fizemos o nosso melhor, e que amanhã a gente pode sim fazer melhor ainda. Mas para isso a gente vai ter que arregaçar as mangas e seguir. E se dedicar, É né? isso aí. Perfeito. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, por essa conversa que foi muito inspiradora. É muito difícil encerrar, porque a gente sabe que se tivesse mais tempo, a gente podia aprofundar e ir ainda mais longe. Mas nós chegamos em 2025 e como nós trouxemos aqui, as mulheres estão mais ousadas, estão mais corajosas, estão se desafiando a não só chegarem a posições de liderança e transformarem outras vidas, mas também estão mudando e buscando aquilo que faz sentido para elas, enquanto profissionais e pessoas. Fica aqui o nosso convite para você continuar essa conversa com a gente. Deixa o seu comentário, a sua pergunta, a sua contribuição. É sempre muito importante. Se você tem programas de mentoria ou não, e está buscando um parceiro para te ajudar nessa jornada, nós estamos super abertos a te mostrar como personalizar e construir algo que vai somar com a sua corporação e chegar no objetivo que é estratégico para você. Então, nós estamos à disposição, nós já temos mentores super qualificados, como a própria Bia, que tem agenda. Então, se você está em um programa de mentoria e ainda não agendou e está buscando alguém para te inspirar e te ajudar a desbravar o mundo, a Bia está super à disposição, mas corre que a agenda dela é limitada. Tá para julho já. Tá para julho já, então fique muito à vontade. E fica aqui o meu muito obrigado para você que chegou até esse momento. Não esquece de nos curtir, se inscrever no canal e compartilhar conosco sugestões de quem ainda precisa vir para a mesa para trazer diálogos que vão te desafiar e te afiar enquanto pessoa e profissional. Muito obrigada.